vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Hoje a liturgia nos convida a refletir sobre as nossas prioridades, os nossos valores. E nos ensina que o cristão deve seguir os valores propostos por Jesus Cristo. Para bem começar o programa de hoje, vamos juntos meditar o Salmo 118. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta a parte que eu escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. A Arquidiocese de Teresina possui um tribunal eclesiástico para onde todas as demandas da justiça canônica são encaminhadas, apreciadas e julgadas conforme o Código de Direito Canônico da nossa Igreja Católica. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a atuação do Tribunal Eclesiástico e como toda a sociedade cristã pode ter acesso a esse órgão. O programa Em Tuas Mãos de hoje tem a alegria de receber o Padre Francisco Genival. Ele que é vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da nossa Arquidiocese de Teresina e vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da atuação desse tribunal com base na justiça canônica, a justiça da nossa igreja, aquela que tem o objetivo de promover a salvação das almas. Seja bem-vindo, Padre Genival. Bom dia, Tarcísio, obrigado pela acolhida. Bom dia a você que nos acompanha, no programa Em Tuas Mãos. É uma alegria estar aqui partilhando um pouco sobre a trajetória do nosso Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Teresina. Padre Genival, para nós iniciarmos essa conversa, eu gostaria que o senhor nos colocasse a respeito do que é um tribunal eclesiástico com base, então, no direito canônico. Então, o Tribunal Eclesiástico é um organismo da Igreja onde ali são resolvidas várias causas, Dentre elas, as causas matrimoniais, que 98% do nosso tribunal trabalha nesse quesito, podemos dizer assim, onde as pessoas nos procuram para resolver situações de um casamento que não deu certo, de um casamento que não existiu, porque é bom ficar claro que a Igreja ela não anula um casamento, porque na própria palavra de Deus fala que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas tem alguns casamentos que na verdade não existiram e pelo fato de não terem existido, a Igreja ela concede a declaração de nulidade, declarando que aquele casamento de fato ele não existiu. Então, o Tribunal Eclesiástico ele funciona numa dinâmica muito própria, numa dinâmica muito específica. Eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso público como funciona o Tribunal Eclesiástico aqui na Arquidiocese de Teresina. Então, o Tribunal Eclesiástico ele é composto por algumas pessoas que ali trabalham, Normalmente por juízes, defensor do vínculo, promotor da justiça, notário, por todo esse grupo. Trazendo para a nossa realidade da Arquidiocese de Teresina, o nosso Tribunal Eclesiástico, ele está composto pelo vigário judicial, que no caso sou eu, tem os juízes eclesiásticos, que são aqueles que, juntamente com o vigário judicial, julgam os processos que ali são dadas entradas. Tem também o defensor do vínculo e a notária. E, normalmente, o colégio
que compõem, né, para resolver uma causa matrimonial é formado entre 3 a 5 juízes. No caso desta causa específica que eu partilho com você, que é a causa matrimonial, o colégio ele é formado por 3 juízes, né? E ali, aqueles 3 juízes, eles vão estudar todo o processo, juntamente com a participação do defensor do vínculo, que é aquele que defende o vínculo matrimonial, e também da notária, que é aquela que dá fé pública, né, toda a documentação que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo. Como os casos chegam até vocês? Como os casos dos fiéis, da relação direta dos fiéis com a sua fé, nas suas comunidades, chegam até o Tribunal Eclesiástico? Normalmente, quando a pessoa está com uma situação irregular na igreja, às vezes ela é impedida de participar da comunhão, ela é impedida de ir ao encontro do sacramento da reconciliação. E aí, diante disso, o padre da sua paróquia vê e vai orientando, ou então a própria pastoral familiar lá na paróquia vai dando sinais, luzes, e as pessoas vão percebendo, e aí elas nos procuram no Tribunal Eclesiástico, que o nosso tribunal ele está aqui, né, no Paulo VI, onde é a cúria da Arquidiocese de Teresina. Quais as peculiaridades dos julgamentos? Os processos chegam, são recebidos, mas como eles são tratados dentro da estrutura própria do Tribunal Eclesiástico? Se normalmente passa por uma triagem, né? A pessoa chega com a sua história, e aí a gente vai orientar como que ela vai desenvolver todo o seu pedido de declaração de nulidade matrimonial. Aí nós vamos dando as instruções no Tribunal Eclesiástico, né? Passa pela notária, a notária vai dando as instruções, e tão logo o documento já esteja todo elaborado, aí a gente também pede uma série de documentos, né? E anexa ao processo, e aí vai fazendo-se o caminho, né? Que é um caminho um pouco longo, né? Não é menos de 2 anos, né? Por conta também do número de processos que nós temos recebido. Então, são muitos processos, e cada processo é uma história única de cada pessoa. Então, a gente precisa estudar, precisa tratar com muita precisão, para que, de fato, a gente possa dar uma resposta que aquela pessoa espera, como você falava no início dessa entrevista, que a preocupação maior da Igreja, à luz do Código de Direito Canônico, é a salvação das almas. E por isso que a gente faz todo esse trabalho de uma forma muito criteriosa e com muita precisão, para que seja, de fato, feito um trabalho bem feito. Por isso que o processo ele é estudado por 3 juízes eclesiásticos. Padre, para além dos processos de nulidade matrimonial, quais outros tipos de serviços os fiéis e também os ministros ordenados religiosos podem encontrar no nosso Tribunal Eclesiástico aqui na Arquidiocese de Teresina? O tribunal ele está aberto para acolher todas as causas no que se refere à vida do cristão, né? Desde o âmbito espiritual, enfim. Então, se a pessoa está insatisfeita ou aconteceu alguma situação que precisa ser resolvida, então ela nos procura e a gente vai fazendo os encaminhamentos. Claro que aqui no nosso tribunal, como eu falava no início desta entrevista, 98%, 99% são as causas matrimoniais. Mas isso, o tribunal ele não se isenta também de acolher outras causas que vão acontecendo dentro da igreja, porque o tribunal é esse organismo que está aberto para resolver tudo isso, né? E diante da situação que for acontecendo,
vai sendo resolvido. E quando o próprio tribunal não vai resolver uma determinada situação, mas ele acolhe, coloca para o bispo e diante da causa o bispo cria um tribunal ad hoc para aquela causa com a nossa instrução do tribunal eclesiástico. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor colocasse para todos aqueles que nos acompanham, de maneira sintética, é claro, porque o tempo não nos permite mais do que isso, mas para que as pessoas entendam o que é o direito canônico, tendo em vista que se fala muito do direito civil, do direito comum, mas a Igreja possui um direito próprio, e é dentro desse direito próprio que acontece, então, a atuação do Tribunal Eclesiástico, não é isso? Então, o direito canônico são as normas, né, da Igreja para que as pessoas também possam se assegurar como no âmbito civil. As pessoas se asseguram no direito comum. E, enquanto igreja, as pessoas, os cristãos, eles se asseguram no direito canônico, tendo como objetivo a salvação das almas, que está no cano 1752. O nosso Código de Direito Canônico ele é composto por 1752 cânones. E o último cânone, ele ressalta essa questão que tudo é para o bem da salvação das almas. Nós agradecemos ao senhor, Padre Genival, pela disposição de nos colocar essas informações tão importantes a respeito do funcionamento do Tribunal Eclesiástico e estendemos, em nome da Arquidiocese de Teresina, o nosso agradecimento também a todos os que compõem esse importante organismo da nossa igreja. O nosso muito obrigado ao senhor. Obrigado, Tarcísio, obrigado você que nos acompanha pelas redes sociais e a gente está à disposição no Tribunal Eclesiástico, aqui no Paulo VI, todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 13 horas. A gente tem a alegria de atender a quem nos procurar. Lembrando a você que todas as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. Você sabe o que são os sacramentais e como devem ser usados? No quadro Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos nos aprofundar mais sobre o uso dos sacramentais, que tem como objetivo preparar os homens para receber os frutos do sacramento. Vamos então, para isso, conversar agora com o Padre Rivaldo Muniz. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar falando sobre esse tema. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar colaborando. Padre, começa explicando para a gente, então, o que são os sacramentais. Os sacramentais são sinais sagrados, instituídos pela Igreja, exatamente para isso, como você já nos diz, para nos preparar, nos predispor melhor para receber as graças que o Senhor nos dá através dos sacramentos, também para nos proteger de alguma forma nesse nosso lado espiritual, para que assim nós vivamos da melhor maneira possível também a nossa fé. Padre, e quais são os sacramentais? Os sacramentais são várias, como diz, são esses sinais sagrados que a Igreja nos proporciona para vivermos melhor a nossa fé. Por exemplo, as bênçãos. As bênçãos, todas as bênçãos que nós fazemos, inclusive a Igreja tem um ritual de bênção, e por essas bênçãos nós podemos, por exemplo, abençoar as casas, podemos abençoar as famílias, nós podemos, por exemplo, abençoar o casal, abençoar a mulher, por exemplo, quando ela vai dar luz, uma bênção antes do parto, uma bênção depois do parto, uma bênção para a criança, uma bênção para animais também, para objetos, para tudo aquilo que nos cerca, como seres humanos, nós podemos receber de Deus a bênção. Existe também, por exemplo, o sacramental que nós chamamos do exorcismo maior. Por exemplo, essa luta contra o inimigo, você pode, por exemplo, abençoar a água. A água benta é um sacramental, o sal bento, ou exorcizado, como nós dizemos, é um sacramental. As exéquias, aquelas orações que nós fazemos
pelos irmãos falecidos. Então, são várias situações da nossa vida que a igreja institui também como um sinal para, a partir desse sinal, a gente receber também a graça de Deus. Padre, e qualquer pessoa pode estar fazendo uso desses sacramentais? Bem, pelo fato de nós sermos batizados, né, de alguma forma, nós já temos essa autoridade de alguns sacramentais a gente pode fazer. Por exemplo, os pais podem abençoar os seus filhos. Alguns objetos também as pessoas podem abençoar, mas há certos sacramentais que só os ministros realmente instituídos pela igreja podem fazer. Por exemplo, abençoar uma água, abençoar o sal, é mais para o ministro também. Como disse, o exorcismo, só um bispo ou um padre autorizado pelo bispo pode fazer isso também, né? E outras situações que não é permitido ao leigo. Por exemplo, as exéquias propriamente ditas que nós fazemos, né, para as pessoas, os defuntos, mas aqueles ministros ordenados pela igreja podem realizar. E outras coisas se podem fazer, também os leigos podem realizar os sacramentais. E qual é a diferença entre o sacramental e o sacramento, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Explica pra gente. Bem, o sacramento, eles foram instituídos pelo próprio Jesus. Então, são sinais visíveis da graça invisível de Deus. São sinais eficazes, onde o próprio Jesus que está agindo ali no sacramento para nos santificar, para nos fazer participar da sua vida divina. E os sacramentos, eles têm essa eficácia por eles mesmos, porque é o próprio Jesus que vai agindo ali nos sacramentos. Então, eles foram instituídos por Jesus. Já os sacramentais são instituídos pela igreja, exatamente para reforçar mais ainda esta graça que Jesus já nos dá. Essa é a grande diferença, que o sacramento foi instituído diretamente por Jesus, e os sacramentais foram a igreja, né, no poder também das chaves que Jesus lhe deu para instituir, e que instituiu, né, e que de alguma forma dar-nos essa oportunidade de fazermos isso como cristãos, como eu disse, abençoar as pessoas, fazer esses ritos que também são sagrados, mas que não têm essa eficácia própria. Isso vai depender mesmo da fé de quem está realizando, né? Então, eles serão mais eficazes à medida em que a pessoa que realiza realmente o sacramental realmente crer naquilo que está sendo realizado. Então, depende muito mais da fé da pessoa. Já o sacramento já tem essa eficácia por ele mesmo. Padre, agora que nós já sabemos mais sobre os benefícios, né, dos sacramentais, qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que desejam, então, realizá-los, recebê-los? Então, primeiramente, procurar viver os sacramentos, né? Os sacramentos que são a graça de Deus, que nos fazem participar mais ainda da vida divina de Jesus. É através do sacramento que Jesus vai nos santificando, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, nos nossos pensamentos, palavras e ações. E usar os sacramentais para isso, para viver mais plenamente tudo isso que a igreja nos oferece, as bênçãos de modo especial, tudo aquilo que é abençoado, você pode usar. Por exemplo, nós temos aqui o crucifixo, você pode utilizar também as velas, né, o escapulário, enfim, tudo aquilo que é abençoado por Deus, você pode ter em casa a água benta, o sal bento, para aspergir também a sua casa, procurando essa proteção contra o mal que pode entrar, né, na sua vida. Procurar sempre abençoar as coisas que você vai utilizar, porque abençoando tudo isso você vai ter a certeza de que realmente está experimentando mais plenamente a graça de Deus. Padre, obrigada por nos conceder essa entrevista, por esclarecer sobre esse assunto, né, que são os sacramentais. Muitas pessoas não têm conhecimento, então agradeço demais pela disponibilidade em estar participando do programa, esclarecendo esse assunto para a gente.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar colaborando e saber que cada um de nós deve ser também esse sacramental. Nós devemos realmente manifestar Jesus em nossas vidas. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No sábado, dia 22 de julho, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza e filho do clero da Arquidiocese de Teresina, Dom Júlio César, comemorou na capital do Piauí seu jubileu de prata. Vamos conferir. A solenidade em ação de graças pelos seus 25 anos de ordenação sacerdotal foi realizada às 5 horas da tarde na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores e contou com a presença do arcebispo de Teresina, o arcebispo emérito de Teresina, um vigário-geral e demais integrantes do clero arquidiocesano. Dom Júlio conta o porquê de escolher a Arquidiocese de Teresina para comemorar seu jubileu de prata. Aqui é a minha casa. Teresina é a cidade que eu amo. Aqui nasceu minha vocação. Mas a alegria de celebrar 25 anos de vida sacerdotal aqui na Igreja Catedral de Teresina é porque aqui, nesta igreja, eu fui ordenado diácono no dia 27 de março. Eu fui ordenado padre no dia 27 de junho. Tanto a ordenação diaconal quanto a ordenação presbiteral aconteceram no ano de 98. 25 anos depois, venho aqui agradecer a Deus esse dom tão precioso. Também aqui, nesta igreja catedral, eu fui sagrado bispo. A minha vida gira em torno desta igreja catedral de Teresina, que eu amo, é a igreja do meu coração, é a igreja da minha mãe, a Nossa Senhora das Dores, e aqui me faz voltar às minhas origens, exatamente a razão pela qual hoje, com muita alegria, estou celebrando e agradecendo a Deus o dom de 25 anos de vida sacerdotal. O arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, conta sobre o sentimento de celebrar essa data jubilar ao lado de Dom Júlio César. Dom Júlio César é um dom de Deus. Ele escolheu como lema: se conheces o dom de Deus. Nós conhecemos o dom de Deus na vida do Dom Júlio César, que é filho desta arquidiocese e que daqui o Senhor o escolheu para ele ser bispo auxiliar de Fortaleza, onde ele hoje está servindo. E celebra hoje 25 anos de vida e ministério presbiteral e também celebrou no dia 11 a sua eleição episcopal. Então, para nós é motivo de a gente agradecer a Deus. Ele celebra a plenitude do sacramento da ordem num serviço tão significativo numa arquidiocese gigante como é a Arquidiocese de Fortaleza. Nos sentimos agradecidos a Deus pelo dom da sua vida, pelo dom do seu ministério presbiteral e, ao mesmo tempo, neste ano, em que é o ano vocacional e que diz vocação é graça e missão, nós pedimos a Deus a confirmação dele na sua vida, no seu ministério, a sua fidelidade, agradecidos e, ao mesmo tempo, pedimos a Deus para que ele possa cada vez mais se sentir esse discípulo missionário de Cristo. O vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista, que conviveu e acompanhou Dom Júlio durante boa parte de sua caminhada sacerdotal, relembra a trajetória feita por ele. Dom Júlio César, ele veio de outro estado, ele veio de Goiás, mas logo cedo estava conosco, aqui ele foi catequizado
e aqui ele entrou no seminário. Como seminarista, ele foi sempre uma pessoa brilhante no sentido dos seus estudos e da sua responsabilidade. Quando ele se ordena padre, ele começa de fato a trabalhar conosco. Por exemplo, ele foi o primeiro pároco da paróquia de São João Batista, lá de Barro Duro, quando de fato não tinha absolutamente nada. Depois ele veio para Teresina porque precisávamos dele no seminário, onde ele foi formador no seminário. Depois ele foi meu vigário paroquial em Fátima por 2 vezes. Ele trabalhou também lá naquela região da Zona Sul, ali de nossa Santa Luzia, foi também, ajudou muito lá. Depois ele foi como pároco para o Saci. E lá no Saci é que ele foi eleito bispo auxiliar de Fortaleza. Mas ele foi sempre uma pessoa dedicada à nossa igreja local. Quer como professor, como formador, como animador de pastorais, como pároco, foi sempre muito zeloso. Então nós temos por ele um carinho de predileção e temos o grande orgulho de Dom Júlio César de Jesus. Que ele seja escandalosamente feliz, que ele cada dia mais mergulhe Deus adentro e seja um bispo que morra por Deus. O arcebispo emérito da Arquidiocese de Teresina, que também se fez presente na solenidade em honra aos 25 anos do sacerdócio de Dom Júlio, relembra de alguns momentos vividos ao lado do amigo sacerdote na Arquidiocese de Teresina. Certamente um momento significativo e também marcante, porque essa é a diocese, digamos, de origem dele, porque aqui ele foi ordenado padre, ordenado bispo. Ele foi o único bispo que eu ordenei durante o meu período de episcopado em Teresina. E sempre um homem de valor, um professor bem apreciado, um pároco dedicado e hoje um bispo alegre, comunicativo e que nós tivemos a felicidade de celebrar com ele a ação de graças por esses 25 anos de ministério presbiteral. E assim, ele ainda bem novo, já com o jubileu de prata, caminha no seu itinerário sacerdotal para esse serviço ao povo de Deus, que é tão marcante para nós, não tanto pelo lugar onde estamos, mas pelo trabalho que realizamos. Algumas pessoas que marcaram a vida de Dom Júlio também foram prestigiar essa celebração do seu jubileu de prata. Uma delas foi sua catequista, Dona Albertina. Na ocasião, ela revela o sentimento de poder vivenciar essa data. É um momento muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Amigos e familiares de Dom Júlio César também marcaram presença durante a celebração na catedral. Sua mãe, Dona Rosa, fala sobre o sentimento de comemorar esse momento em que o filho completa 25 anos como sacerdote. É uma sensação muito importante, muito bonita. Já comemoramos em Fortaleza e estamos aqui comemorando novamente. E eu não tenho palavra para me agradecer a Deus por essa felicidade, por esse amor imenso que a comunidade sente pelo meu filho, pelo abraço que Deus, eu sinto que Deus tem o meu filho com muito amor, ama muito o meu filho, toda essa comunidade, por onde meu filho tem passado. Então eu me sinto honrada, muito feliz por ele e pela comunidade, pelo povo. Dom Júlio César foi ordenado dia 27 de junho de 1998 na Arquidiocese de Teresina, onde ocupou diversos cargos. E em 2018 foi ordenado bispo em Teresina e hoje atua na Arquidiocese de Fortaleza como bispo auxiliar. Com o tema Catequese a serviço da IVC numa igreja sinodal e o lema Lançai vossas redes para a pesca, no último final de semana, dos dias 21 a 23 de julho, a Arquidiocese de Teresina sediou o 4º Nordestão de Catequese. O evento reuniu catequistas dos 5 regionais do Nordeste brasileiro na busca por celebrar a caminhada da catequese e partilhar frutos e experiências de cada região em um único momento. O coordenador para a animação bíblico catequética do Regional Nordeste 4 fala sobre como o evento foi organizado para acontecer
na Arquidiocese de Teresina. A organização do Quarto Nordestão de Catequese, ela vem acontecendo já durante os últimos 3 anos. Por quê? Porque de um evento para o outro, os coordenadores de cada regional já começam a pensar em como articular. Mas quando ele é realizado em um estado, termina aquele estado se articulando, se entregando de modo muito mais intenso. De tal forma que hoje, celebrando aqui o Quarto Nordestão de Catequese, nós podemos contar com 19 equipes. E estas 19 equipes subdivididas nas suas várias dimensões e serviços, justamente para pensar um pouco, que é da acolhida quando se chega, da acomodação, das entregas, do serviço, da dedicação e da oração. O padre fala ainda sobre a importância desse evento para os catequistas do nosso Regional Nordeste 4. Primeiro, despertar mesmo a vocação de cada um deles. Eu penso que um catequista que teve a oportunidade de participar do Quarto Nordestão, ele conseguiu aumentar, purificar a consciência da importância da sua missão como catequista. No segundo momento, entender que a catequese ela é um serviço à iniciação à vida cristã, não é uma substituição à iniciação com a catequese, mas é um aprofundamento. Terceira coisa é que compreendemos que a catequese hoje ela não pode acontecer de modo isolada, como se fosse numas gavetas de armário, mas no processo sinodal, trabalhando juntos em comunhão, em participação e missão. E aí é onde entra a natureza, o evento e a importância de tudo que nós celebramos. Dom Paulo Jackson, ele que é o segundo vice-presidente da CNBB e arcebispo de Olinda e Recife, foi um dos conferencistas do Quarto Nordestão de Catequese. Na oportunidade, ele comentou sobre a importância de trabalhar sobre o tema de sua palestra, que foi Lançai vossas redes para a pesca, um olhar prospectivo para a Igreja na formação dos discípulos missionários do Brasil. Hoje tivemos esse grande e belo momento aqui em Teresina com catequistas do Nordeste inteiro. E nessa tarde refletimos sobre o futuro da catequese. E nós sonhamos com uma catequese que seja mistagógica, que seja querigmática, que insira a pessoa verdadeiramente num contexto comunitário, que seja catecumenal, mas também uma catequese que leve em conta os grandes temas que estão rondando. Por exemplo, os temas de casais homoafetivos, filhos de casais homoafetivos, inteligência artificial, que leve em conta as consequências da pandemia, as pessoas adoecidas, o acolhimento e que se crie um clima afetivo tal para que as pessoas se sintam amadas, acolhidas e de fato se sintam valorizadas no seio comunitário. A iniciação à vida cristã se dá eminentemente pela liturgia, pela palavra e num contexto de comunidade. É isso que o Papa pede na formação de discípulos missionários a partir da palavra, da liturgia e da inserção numa comunidade eclesial. Quem também palestrou durante o evento foi o subsecretário adjunto de pastoral na CNBB em Brasília, o padre Janisson de Sá. Ele que trabalhou o tema, os desafios odiernos da catequese e a escuta do Espírito na Igreja Sinodal, comenta sobre os principais desafios da catequese atualmente. Então, são vários, né? Um deles é a questão da linguagem, o problema da linguagem, que muitas vezes nós utilizamos uma linguagem que não é compreensível ao nosso interlocutor, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Então, precisamos conhecer melhor a linguagem, a nova cultura, a cultura digital, para podermos, assim, atuar melhor na catequese, na evangelização como um todo. Foram apresentados desafios importantes para a catequese e agora vamos aprofundar em nossa diocese, nos diferentes regionais e buscar caminhos para uma melhor evangelização. E também foi apresentado o tema da sinodalidade, catequese nessa nova realidade, nesse novo ambiente, e o tema da sinodalidade, caminharmos juntos, ele é muito importante. Caminhar juntos e juntos buscar soluções para as nossas dificuldades na ação evangelizadora. Quem também marcou presença no Quarto Nordestão foi o arcebispo de Teresina.
Ele, que participou de algumas conferências, relata sobre a importância desse evento para a Igreja Particular de Teresina. Porque é um grande encontro, e aqui eu posso dizer a partir de mim, meramente da acolhida de Teresina aos catequistas do Nordeste. Eu, como alguém que me sinto acolhido neste momento aí de Teresina, eu compartilho esse acolhimento que eu tenho a alegria de ter daqui da Arquidiocese de Teresina, tanto dos padres, dos diáconos, das religiosas e religiosos, dos cristãos leigos e leigas, das paróquias, das pastorais. Eu me sinto beneficiado com este acolhimento. Assim também Teresina acolhe os catequistas, os demais catequistas dos outros regionais e estados do nosso Nordeste. A segunda coisa é o encontro que acontece entre o Nordestão de Catequese e a vivência do ano regional da iniciação à vida cristã, que nós estamos vivenciando aqui, que diz iniciação à vida cristã, caminho para o encontro com Cristo. E o Nordestão veio para dizer assim, catequese a serviço da iniciação à vida cristã numa igreja sinodal. Então é significativo do ponto de vista teológico, das necessidades dos nossos tempos, do ponto de vista eclesial e do ponto de vista da atualidade que nós estamos vivenciando. É um grande encontro de fato. E como o encontro ele é significativo para que a gente possa lançar as redes, para que a gente possa se tornar discípulo e missionário, ele é cheio de muita esperança, esse encontro. Sairemos daqui com certeza fortalecidos, sobretudo com o encontro, depois com o conteúdo dos nossos assessores e, sobretudo, com esse encontro com Cristo Jesus aqui manifesto nas celebrações, na celebração litúrgica. Então, é um encontro cheio de muita esperança. Deus nos abençoe. O quarto Nordestão reuniu catequistas de todo o Nordeste. Glaubércio, que é da Arquidiocese de Fortaleza e é catequista há 20 anos, fala sobre a motivação para vivenciar o evento. É uma atualização para nós, enquanto catequistas, né? Uma espécie de um congresso, porque a gente aprofunda aqui as temáticas relacionadas à catequese e isso faz com que nós, enquanto catequistas, possamos levar as experiências que aqui nós compartilhamos e os conhecimentos também que aqui nós adquirimos. A gente vai fazer com que, especialmente, todos esses conhecimentos que aqui foram adquiridos, a gente possa, né, levá-los de forma prática, né, e sabendo com que, mais ainda, assim como foi proposto pelos nossos assessores, conferencistas, a gente possa fazer uma espécie mesmo, né, de conscientização. E aí a gente transformar essa realidade que está nos cercando hoje, diante de tantos desafios que são propostos no mundo moderno. Leuduína, da Diocese de Carolina, no Maranhão, já atua há 40 anos como catequista e sempre busca vivenciar encontros como esse para se aprofundar nesse serviço dedicado à igreja. E se trata de catequese, para mim é uma paixão. Então, quando eu vejo assim que tem algum anúncio, eu faço de tudo para eu participar, porque como eu fui professora há 30 anos, eu acho que a catequese também está no sangue. Aí, como eu te falei, há 40 anos eu sou catequista, então tudo de catequese me atrai. Chega lá, eu quero repassar para os meus catequistas, que lá eu estou coordenadora paroquial, então eu pretendo repassar para eles, mostrar a beleza e a grandeza de tudo isso que a gente viu aqui, já que eles não puderam vir comigo, né? Vários catequistas da Arquidiocese de Teresina também participaram do quarto Nordestão de Catequese. É o caso da Dorinha, que atua há 10 anos como catequista na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. Ela conta o que a motivou a vivenciar esse encontro. O que me motivou, né, foi trocar experiências, né, com outras catequistas. Nós temos um evento em que está participando todas as dioceses, né, do Nordeste, e todas elas com uma bagagem riquíssima, né, de experiências que nós precisamos conhecer, né, para aprimorar o nosso trabalho, para fazer uma avaliação, para que a gente possa fazer com que Jesus seja mais conhecido e mais amado ainda, né? E a gente está vendo que realmente os desafios só aumentam. E é dessa forma, através da realização desse quarto Nordestão de Catequese, que os catequistas de todas as dioceses do Nordeste passam a ter mais conhecimento e experiência para se dedicarem ainda mais nessa missão evangelizadora da Igreja Católica.
E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o nosso site, o endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Iniciação à Vida Cristã, da Intuição à Decisão Pastoral, da editora Nova Aliança. O fio condutor e transversal deste livro é o de passar do mito para a realidade da iniciação, do seu analfabetismo e intuição para a urgente e decisiva ação pastoral. Suas páginas são um misto entre palavras e ações, letras e experiências. Elas narram essas histórias em uma espécie de convite a escrever, sobretudo a contar para si e depois também para os outros como Deus pode se tornar o sentido de nossas vidas, o consolo para a solidão coletiva, a fonte de inspiração e expressão de um caminho de formação, o fascínio inédito para quem procura dentro de si o verdadeiro sentido para viver, uma vida concreta e que vale ser vivida em comunidade. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e garanta a sua obra. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Marcos Araújo e a sua relação com a música católica. Existem diversas maneiras de se propagar e levar a palavra de Deus ao próximo. São inúmeros os serviços dentro e fora da igreja para evangelizar, como a escuta, a caridade, a arte religiosa, dentre outros. O instrumento de propagação da fé utilizado pelo artista Marcos é a música. E agora nós vamos conhecer com mais detalhes a história do artista Marcos Araújo, ele que utiliza a música através da voz e do violão para servir a Deus e a Igreja Católica. Muito obrigada, Marcos, por ter aceito o nosso convite. É um prazer, Joyce, estar nesse programa maravilhoso. Isso demonstra que a nossa missão está chegando em lugares que somente Deus poderia permitir chegarmos, né? É uma garantia, ou melhor, um detalhe, um presente de Deus que Deus me deu para poder avaliar o que eu tenho feito até agora de missão, né? Você precisa ter coragem de levar ao lugar sagrado que tu... Marcos, antes da gente falar um pouco sobre esse dom, eu queria que você me contasse um pouquinho do seu início, né, na Igreja Católica, o início do seu caminhar de fé. É muito importante deixar em evidência a questão da família, né? A família é o fator principal, né, no meu chamado à igreja. Vendo minha família caminhar à igreja todos os domingos, né? Frequentar a igreja, a catequese, frequentar grupos de oração, frequentar as pastorais, foi aí que eu me vi chamado desde pequeno a participar e futuramente, posteriormente, a demonstração e a evidência dos meus dons e dos meus talentos e colocá-los à disposição de Cristo e da igreja. Onde está o sonho de ser livre, livre, livre? Comecei observando minha família, né? A importância, para você ver a importância da família e o exemplo que ela traz para dentro da igreja. Vendo neles, né, a caminhada deles, vendo a minha mãe e minha irmã frequentando ensaios de música, frequentando a igreja, frequentando as pastorais, vendo ali, eu me senti chamado e convidado a estar. Esses foram os meus primeiros passos, foi dentro de casa, né? A catequese começando em casa e me levando até a igreja. Minhas primeiras atitudes dentro da igreja foi exatamente através delas. Começando, ouvindo a palavra, rezando o texto todos os dias, foi o meu primeiro contato com o cristianismo e com o catolicismo em si, e vendo nelas o caminhar
dos domingos diários dos nossos sacramentos, vendo nelas isso, eu comecei a me interessar, comecei a caminhar desde pequeno. Marcos, e como foi que você começou a cantar dentro da Igreja Católica? Eu comecei a frequentar, né, primeiramente como eu falei, com a minha família, mas a cantar verdadeiramente foi frequentando os ensaios onde minha mãe e minha irmã frequentavam também. E ali foi meu primeiro contato com a música católica, e vendo ali comecei a treinar em casa, comecei a trabalhar a voz, cantarolar primeiramente como criança, né? E a igreja começou a observar isso em mim, né? A gente ia para o ensaio, eu costumava pegar uma folhinha de cântico, ficar olhando e cantando, acompanhando o violão de quem estava tocando na hora do ensaio. E posteriormente, na minha primeira comunhão, que foi realmente a primeira vez em que eu cantei na igreja para um público, foi no salmo da minha primeira comunhão. Na minha primeira comunhão fui convidado pela igreja para fazer este momento, para que tivesse uma criança que estava fazendo a primeira Eucaristia a fazer o salmo. E a partir de então foi o meu início cantando dentro da igreja, a partir desse momento. Conta para ele como está, deixa ele falar que você é, o seu amor é tudo que você precisa. Marcos, quando foi que você descobriu o sentido nessa arte e percebeu que ela te levava para mais perto de Deus? O sentido inicial era exatamente nas músicas em que eu escutava, né? Para um bom músico ser um bom músico, ele precisa escutar música boa. E se você tem um lugar para tirar música boa, é exatamente na igreja. E à medida em que eu comecei a cantar e cantar louvores no nome do Senhor, eu ia sentindo a presença realmente do Espírito Santo. Através da música católica, através da música que glorifica o nome do Senhor, foi o momento em que eu me senti, pronto, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu desejo estar. E é onde a gente está hoje, né? A música espiritual, que é a música que me leva, a música católica, a música que realmente faz com que eu demonstre meu dom, né? E principalmente aquilo que faz com que o meu próximo possa sentir a presença divina. Então, o momento exato em que eu senti que esta música estava me ligando a Deus foi o momento em que almas começaram a ser convertidas através do talento, através do dom. Então, foi basicamente colocar o talento no banco para poder, pelo menos, a gente ganhar os juros, né? Como Jesus nos fala nas Escrituras. Então, foi esse o momento exato em que almas foram convertidas pelo nosso talento. E como a experiência de saber que, através desse dom, cantando e tocando, você evangeliza outras pessoas para estarem ainda mais perto de Deus? Bem, a sensação é de que principalmente de dever cumprido, né? Apesar de ser básico, porque se eu tenho este dom, assim como você tem o dom da comunicação, certo? Eu coloco à disposição de quem me deu, é basicamente tarefa básica, né? É basicamente tarefa básica. A sensação é de que eu estou verdadeiramente entregando a minha vida. Então, as atitudes que eu tenho mediante a honra em que eu faço ao nome do Senhor pelo talento, é gratificante apenas por ser para Ele, né? A sensação que eu tenho é de gratidão e principalmente de dever cumprido. Gratidão por ter o dom e de dever cumprido por poder fazer com que pessoas sintam a presença dEle através desse dom. Durante esses 13 anos, né, que você está servindo a Igreja Católica, qual o testemunho que mais te tocou, né, durante esse teu serviço? Bem, o testemunho que mais me marcou e com certeza teve uma consequência muito boa, vou dizer posteriormente, foi o testemunho da minha esposa, a Fran. Porque a Fran, ela tem o dom da intercessão. E quando você intercede por uma pessoa, você basicamente está entregando ela nos braços de Deus, né? E quando eu toquei uma música, determinada música, e fez com que ela se sentisse pertencente ao reino de Deus, e as palavras dela, eu estou só reproduzindo para vocês, isso me deu uma gratidão muito grande. Porque na época, Fran e eu ainda não éramos noivos, nós ainda estávamos nos conhecendo. E a partir daquele momento me surgiu uma centelha divina ali, né? E a consequência dessa primeira centelha foi o fruto do nosso amor, que foi o casamento, o matrimônio. Então, a partir daquilo dali, a gente conseguiu construir o que hoje nós estamos construindo, que é a nossa família. Então,
Então, com certeza, esse testemunho para mim foi um dos mais reveladores de que eu estava no caminho certo e de que através desse dom eu poderia angariar mais almas para o reino de Deus. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. A tua graça me basta, o teu amor me Marcos, agora que a gente já conheceu um pouco mais da sua história de fé, eu gostaria que você tocasse uma música pra gente. Pode ser uma que tenha te marcado, né? Com uma história relacionada à Igreja Católica, a esse teu servir. Pronto, perfeito. Vou fazer o Poço do Juninho Casimiro, que é uma música que fala muito sobre a conversão e sobre buscar, né, pessoas que precisam da presença do Senhor. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. Marcos, que linda música, que linda voz. Muito obrigada por compartilhar conosco esse talento. Agradeço pela disponibilidade e queria que você tocasse então mais uma música para todos aqueles que nos acompanham agora. Perfeitamente. A gente vai fazer aqui uma música autoral, né? Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite de vocês. Sei que essa missão de vocês é belíssima. Vou encerrar aqui com a música autoral, essa música que com certeza vai estar na playlist de vocês logo menos, tá bom? É assim. Eu andei pelos vales sombrios, sem tua brisa naveguei em rios. Como pude viver assim, sem tua graça queimando em mim? Estrangeiro diante de ti, mas teu rosto irradia em mim. Meu silêncio te solicitou, fico mudo, tu ages, Senhor. Age em mim, age em mim, age em mim, age em mim. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com satisfação estou aqui com você, trazendo uma palavra de fé e de vida. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus, assim diz Jesus, é como um grande tesouro escondido. É uma pérola preciosa, pela qual vale a pena deixar tudo mais. Tudo o mais é relativo diante da beleza, da maravilha, do tesouro que é o reino dos céus. Precisamos na vida fazer escolhas, opções, e as mais sábias e verdadeiras são aquelas que fazemos pelo seguimento a Cristo Jesus, nosso Mestre. Jesus é o tesouro, Jesus é a pérola preciosa,
Jesus é a sabedoria, Jesus é a salvação. Vale a pena segui-lo. O discípulo, a discípula, você e eu, somos convidados, chamados por Cristo Jesus, a relativizar aquilo que na vida, embora tenha valor, mas não como tesouro que é Cristo Jesus. E é com grande alegria que devemos deixar, não com ressentimentos, não com pesares, embora com renúncia, vale a pena seguir Cristo Jesus. Em nossos tempos precisamos fazer essa escolha. Diante de tantas opções, nós encontramos contravalores, encontramos valores relativos, encontramos valores, o grande valor que é absoluto. Este sim, vale a pena. Neste 17º domingo do tempo comum, que possamos escutar a palavra que é Cristo Jesus, que possamos fazer a nossa decisão livre e consciente por Cristo Jesus. Peçamos esse dom. É um dom que o Espírito Santo nos concede, o dom por escolher a melhor parte, o seguimento a Cristo Jesus, o tesouro escondido, a pérola preciosa. Que nós sejamos sempre discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a você um bom domingo e uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos fazer assim como Jesus nos propõe, que o reino dos céus seja a nossa prioridade aqui na terra. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo. Vivemos contigo.